O terror de quinta está bem Dia das Bruxas, bem mês das bruxas, bem bruxona mesmo. Hello, people! Hoje, né, é outubro, mês de quem? Das bruxas, brujas, amigas da mãe natureza, colegas do capeta. Bruxa! Essas mulheres maravilhosas e inspiradoras que por séculos e séculos foram queimadas em fogueiras por apenas um motivo: desafiar a lei e a ordem patriarcal. Bruxa, substantivo feminino, mulher que tem fama de se utilizar de supostas forças sobrenaturais para causar malefícios, perscrutar o futuro e fazer sortilégios. Feiticeira. A bruxa del 71. As bruxas estão presentes neste mundo desde os tempos mais primórdios. Desde os tempos mais primórdios. Naquelas ilustrações em cavernas, daquela época que o homem nem era homem ainda, já tinha lá uns desenhos das minas orando para a deusa da fertilidade. Como uma deusa da fertilidade. No Código de Hammurabi, que é aquele rolê lá que tem a lei de Talião, que fala que é olho por olho, dente por dente, já falam da feitiçaria também. Isso aí, é de antes de Jesus Cristo nascer, tá? Bem antes. E no Código de Hammurabi diz: se o homem lançou um feitiço em outro homem e não se justificar, deve entrar no rio sagrado. Mas aqui no Código de Hammurabi é um dos poucos lugares em que a feitiçaria aparece associada a homens, porque geralmente a feitiçaria era muito associada a mulheres. E é até hoje, né, gente? Por isso nós é bruxa. Agora eu vou lhes demonstrar que nós, mulheres, somos mais valentes que os homens. Só que na primeira época medieval, a igreja era bem cética e ela não incentivava as pessoas a dedurarem bruxas, porque, enfim, eles achavam que feitiçaria é um negócio que não existia. Mas aí, não sei o que aconteceu, deu a louca na igreja e eles falaram: não, tem bruxa sim. Vai dedurar as bruxas sim, vamos queimar essas diabas tudo. Ai, minha nossa. E a partir do final do século XIV, século XV, século XVI, foi aquela loucura que a gente conhece como Inquisição. Que momento da nossa história, né, gente? E aí lá pro ano de 1400 e os carai todo, né? Alguns dizem que é 1484, outros dizem que é 1486, enfim. Em um ano aí dos 1400, dois dominicanos, o Heinrich Kramer e o James Springen, publicaram um livro que se chama Maleus Maleficarum, também conhecido aqui no Brasil por Martelo das Bruxas ou Martelo das Feiticeiras. E no Maleus Maleficarum ele já diz que as bruxas são mulheres, porque só as mulheres que são fracas a ponto de receber um demônio no corpo e... A senhora não sabe ao que se expõe se ousar tocar em um só pelo do Satanás. E uma das falas desse livro diz que a mulher é herdeira do pecado original. E só isso já a classifica como mais propensa a aceitar as artes demoníacas. Em virtude desta falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona e mente. Você já vê, né, que o cara ama as mulheres, assim. Bom, enfim, começou a Inquisição, é aquela desgraça que vocês já sabem, né? Um monte de mina sendo acusada de feitiçaria e, né, não é porque as minas estavam nua na floresta levitando. Se vocês pegarem algumas das mulheres que eram, de fato, acusadas naquela época de fazer feitiçaria, você vê, tipo, de tudo, assim, mas muito pouco de feitiçaria mesmo. Eram geralmente mulheres que se opunham a algum tipo de sistema que rolava nas sociedades da época. A falta de memória era uma das razões porque uma mulher poderia ser bruxa. Eu estaria fodida nessa sociedade, porque, gente, eu não sei quem eu sou praticamente, eu sou muito esquecida. Pode ser que eu seja uma bruxa e não me lembre. A promiscuidade sexual era um dos fatores mais julgados. E elas costumam levar os homens ao adultério, né? Os homens não são adúlteros porque eles sentem desejos. Eles são adúlteros porque as mulheres bruxas obrigam eles a terem desejos, coitadinho. Homem, gente, eu ficaria muito ofendida se eu fosse homem. O que a história fala deles, porque, gente, eles não tinham vontade nenhuma. Os homens são tudo manipulados. Mulheres fracas e deprimidas também eram acusados de bruxa, porque a mulher ser fraca era um chamariz pro demônio, né? O demônio quer as mulheres fracas. Venha cá, Satanás! Gente, é muito fácil ser bruxa, cara. Torturas pra lá, torturas pra cá, as mulheres se fudendo. Aliás, a tortura era muito usada pra você descobrir quem era bruxa. Você olhava lá a mina, falava, capaz que seja bruxa, vamos ver. Catava ela, levava lá pras câmaras de tortura e tinham várias, né? Tinham diversas. Esse livro foi usado em uma das mais famosas ações contra bruxas, que é, o episódio ficou conhecido como As Bruxas de Salem. Mas isso a gente deixa para um outro vídeo, né, gente? Se vocês quiserem aí, ó, tô pretendendo fazer
ter vídeo de bruxa até o final de outubro. Quem quer, quem curte essa ideia, comenta aqui embaixo, tá bom? E fala o que vocês querem saber de bruxa também que eu boto. Inclusive, essa loucura de caça às bruxas tá tão no imaginário popular de que foi um negócio bizarro, que até hoje em dia, quando você tem uma perseguição infundada, uma perseguição que você fala, meu Deus, por que as pessoas estão fazendo isso? É chamado de caça às bruxas, né? Então tá aí comprovado pelo ditado popular que foi uma loucura. E aí, por que que as bruxas levitam, né? Sempre fica essa história de, a bruxa levita, meu Deus, que loucura, né? A bruxa lá no filme, a bruxa fica levitando também. Teoricamente, as bruxas colam na floresta para fazer o famoso sabá, né? Que é aquele vamos celebrar a natureza. Só que o demônio, que não é tonto nem nada, aproveita dessa ocasião para furunfar com as bruxas. Oh, que bom que você voltou, Satanás! Geralmente o demônio que elas estão copulando, ele é invisível. Então elas ficam ali em cima, que é o demônio que está carregando elas. Gente, as pessoas são loucas. Hoje em dia, a figura da bruxa ela é muito associada ao feminismo em si, né? Porque as bruxas que foram queimadas durante a Inquisição, elas, de uma forma ou de outra, desafiaram a sociedade patriarcal da época. Por isso, mulheres, se você for chamada de bruxa algum dia, você agradeça, porque você é uma pessoa que desafia a ordem vigente, você desafia o status quo e você é maravilhosa. Bom, gente, esse é o começo da história das bruxas aqui que eu tenho pra falar. Eu quis falar um pouco mais das bruxas reais, mas a gente tem aí um tanto de bruxas, de histórias que eu ainda quero botar aqui no canal Terror de Kim. Então, se vocês tiverem dicas de bruxas, ou se vocês quiserem ouvir falar de algum filme ou uma bruxa, ou alguma história específica, deixem aqui nos comentários que até o final do mês eu vou estar falando sobre essas maravilhosas pessoas que são bruxas. Se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe tudo que você quiser, porque aqui a gente é bem democrático, tá bom, gente? As Bruxas de Salem foi um dos últimos episódios de caça... As Bruxas de Salem foi um dos últimos episódios de caça... Inclusive essa loucura de caça... Meu Deus, eu não consigo falar caça às bruxas. Caça às bruxas. Caça às bruxas. Porque as bruxas... A bruxa...